Muito bem, o que foi passado para vocês aqui, pessoal, foi o número 50 da página 161 do nosso livro-texto. Então, a página é a página 161 e foi o número 50. É ele que nós vamos fazer aqui nessa aula. Se eu não estou enganado, eu já fiz com vocês o exercício número, aliás, a letra A do exercício 50. Já foi feito na última aula. Vou fazer com vocês agora a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. A letra B é essa aqui, olha. Eu tenho Z2 igual a menos 4 mais 4i. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou traçar aqui primeiramente o plano cartesiano, que aí fica mais fácil para enxergar a questão em qual quadrante que ele vai estar. Por exemplo, aqui, se você analisar menos 4 e mais 4i, o menos 4 é aqui do x, o 4i é aqui do y, né? Olha só, esse menos 4 ele vai entrar aqui, na verdade é menos 4, e esse 4 ele vai entrar aqui. Então, você pode perceber que o nosso número complexo está aqui, está no segundo quadrante. Aí eu passei para vocês o seguinte, quando você tem um θ, né, que aqui vai estar o nosso θ. Quando você tem um θ aqui no segundo quadrante, para você calcular o valor desse θ aí é bem simples. Primeiramente, calculo o alfa, que é o arco tangente de B sobre A, de módulo, né, de B sobre A, onde o B sempre a parte imaginária e o A sempre a parte real. E o θ ele vai ser 180 menos o alfa, 180 menos alfa. Aí teremos o seguinte, o primeiro passo, vamos calcular quem que é o módulo. Lembra que o módulo é dado pela raiz quadrada de quem? De cada componente aqui elevado ao quadrado e somado. De menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado assim, a gente vai somar isso aqui. Então, teremos módulo de z igual a raiz quadrada, menos 4 ao quadrado vai dar 16. 4 ao quadrado também dá 16. Logo, essa conta aqui, pessoal, vai dar raiz de 32. Temos que calcular agora quem que é o nosso alfa. O alfa ele é o arco tangente de quem? Do nosso b, que é 4, sobre o nosso a, que é menos 4. Então, fica assim, arco tangente de 4 por 4 dá 1, vai dar arco tangente de 1. Consequentemente, o alfa vai ser igual a 45 graus, porque o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. Se você não souber isso, não tem problema, você vem aqui e usa a calculadora Cássio aqui, ó. Shift, tangente, coloca o número 1 e aperta o igual. Ele coloca o valor para a gente. Essa calculadora é boa, ela é inteligente. Calculadora que ajuda bastante a gente aqui. Então, se você não souber o ângulo assim, não tem problema, não precisa se desesperar, nada disso. É só pegar e usar a calculadora. Logo, o nosso θ vai ser 180 menos 45 graus. Logo, isso aqui vai dar 135 graus. Moral da história, vamos lembrar que o nosso número complexo ele é dado por essa fórmula aqui, módulo de z, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Esse z nosso aqui, esse módulo aqui, foi calculado aqui em cima. Ó. Ele dá quanto? Ele dá raiz de 32. Cosseno de 135 mais i seno de 135 graus. É isso aqui, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, talvez? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza, então, vamos seguir então, pessoal, aqui. Essa foi a letra B. Vamos passar então para a letra C. A letra C é o seguinte, eu tenho um Z3 igual a 5i. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Nesse caso aqui, Z3 igual a 5i, não tem problema, a maneira de fazer é a mesma, gente.
Aqui você vai ter o seguinte, você acaba tendo um 5, e nesse caso que só tem a parte imaginária, ele é mais fácil do que o outro. Por que que ele é mais fácil? A gente vai vir aqui no plano cartesiano. Vou marcar aqui o 5, ó, vou marcar o 5 aqui em cima. Por que que ele fica aqui? Porque não tem a parte real. Se não tem a parte real, ele fica sobre o eixo Y. Está aqui, então, o 5. Logo, aí você pode perceber direto quem vai ser o ângulo. Lembra que o ângulo θ sempre é o ângulo formado com o eixo x. Então, se você pegar aqui o eixo x, ó, com esse eixo aqui, que é o eixo y, vai dar esse ângulo aqui. Logo, o nosso θ aqui, ele vai ser quanto? Ele vai ser 90 graus. Ou seja, esse caso aqui que fica sobre o eixo y ou sobre o eixo x, você só pelo desenho consegue saber quem que é o ângulo. E o módulo? O módulo, pessoal, é essa distância aqui. Nesse caso aqui, o módulo desse número vai ser o próprio 5 mesmo. Se eu quiser usar as fórmulas, eu posso? Posso, mas é desnecessário. Só lembrar que o módulo é a distância da origem até o número complexo. A origem aqui é 0, o número complexo aqui é o 5i, no caso a parte imaginária vale 5, então a distância vale 5. Então é o caso mais fácil que tem. Isso aqui é aquele que a pessoa gosta de fazer porque ele é rápido. Ó. Joga aqui na fórmula agora. Aí fica Z igual, o módulo de 5 é 5, cosseno de 90, mais I seno de 90 graus. Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo de boa? Muito bem. Qualquer coisa é só perguntar aí. Estamos aqui para isso. Fazendo aqui a próxima, teremos a letra D. Menos 3 raiz de 3i. Nesse caso aqui também a gente vai ter que fazer o plano cartesiano, porque com o plano cartesiano ele é seu amigo, é o desenho. O desenho te ajuda a pensar. Por isso que é sempre bom pegar e fazer o desenho. Lembra que o desenho é seu amigo, ele te ajuda a pensar e a entender o exercício. Aqui é x, aqui é y. Então, ó, menos 3, está aqui. Menos 3 raiz de 3, ele vai estar mais aqui embaixo. Logo vai dar isso aqui, ó. Essa continha aqui. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Lembra que, nesse caso, o nosso ângulo aqui, que é o Z, né? O nosso número complexo, que é o Z, ele vai estar pertencendo aqui ao terceiro quadrante. Aí, como é que eu faço para calcular o valor do ângulo? Fácil. Calculo alfa, arco tangente, de módulo de menos V sobre A, tá? Começa por aí. Então, teremos arco tangente de... O nosso B aqui, ele vale 3, menos 3 raiz de 3. O nosso A vale menos 3. Logo, o nosso alfa fica sendo arco tangente de... Cancela o menos 3 com menos 3, fica só o raiz de 3. E módulo dá ele mesmo. Aí, beleza. Quem que é o alfa, né? Quem que é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Bom, nesse caso aqui, o nosso alfa é 60 graus. Mesma coisa. Ah, eu não sei trigonometria. Não se preocupe, você não vai morrer por causa disso. Calculadora te salva. Então, bota aqui, bota o raiz de 3, aperta igual, 60 graus. Ela faz para você. Então, você tem duas possibilidades. Ou saber trigonometria, ou saber utilizar a calculadora. As duas são viáveis. Aí, beleza. Vamos lá. Vou finalizar aqui embaixo que vai caber. Aqui é o seguinte, ó. Como o θ pertence ao terceiro quadrante, aí tem uma fórmula para ele, pessoal.
o θ ele vai ser igual a 180 graus mais o alfa. Essas 3 regrinhas aqui, na verdade 4 regrinhas, que são 4 quadrantes, a gente viu lá na aula passada. Vai ficar 180 mais 60. Se você somar 180 com 60, se eu não me engano, dá 240 graus, então. Só pegar e substituir agora. Aí fica assim, fica Z igual ao módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. O módulo de Z aqui, pessoal, eu fiz? Ah, eu não fiz. Que coisa triste. Que pena. Bom, se eu não fiz, não tem outro jeito. O jeito é pegar e fazer, então. Deixa eu fazer aqui embaixo. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 3 raiz de 3 também ao quadrado. Fazendo aqui, ó. Fica raiz, menos 3 ao quadrado é 9, mais 9 vezes 3. Dá 9 mais 27. 27 mais 9 dá 36. Raiz de 36 é 6. Então, só um minutinho. Dá 6, então, pessoal. Agora eu tenho um módulo e tenho o ângulo. Falta só escrever o número complexo. Pessoal, eu vou voltar e vou escrever nessa linha aqui, já que a página aqui acabou. Vou voltar nessa linha aqui, ó. E vai ficar 6. Cosseno de 240 mais I seno de 240. Aí eu vou destacar aqui com a caneta vermelha, para não ficar tão embolado, tão confuso. Aqui e aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o pessoal está à disposição, podem perguntar. Ninguém? Então, vamos seguir o fluxo aqui. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui. Vou passar, então, agora para a letra E, que é a última que falta fazer aqui com vocês. Aqui, pessoal, no caso, eu tenho Z5, né? Igual a raiz de 2. Como é que eu procedo aqui nesse caso? Mesma situação, primeiramente eu traço aqui o plano cartesiano. Então, menos raiz de 2i vai dar aqui, ó. O raiz de 2, lembra que nesse caso aqui, ele é só, como é que eu falo? Ele só tem a parte imaginária. Então, aqui vai ficar assim, olha, como é que eu faço para achar o θ? Ó, você conta, aqui tem 90. Mais 90 aqui, mais 90 aqui. Então, se eu somar 90 mais 90 mais 90, se eu não errar a conta, vai dar 270 graus. É só somar os 3 quadrantes aqui. Por sua vez, quem vai ser o módulo? O módulo vai ser essa distância aqui. Então, o módulo de Z5 é a distância entre a origem e o menos raiz de 2. Seria, no caso, o próprio módulo de menos raiz de 2, que dá a raiz de 2. Vamos lembrar que módulo, pessoal, quando você fala em módulo, tem a ver, ou está relacionado, a medidas de comprimento. Então, quer dizer, a distância entre a origem, né? E aqui o valor aqui, ele vale a raiz de 2 positivo. Então, o módulo sempre vai ser um valor positivo. Sempre. O módulo sempre é positivo. Dessa maneira, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Vai ficar Z, módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. É bom você escrever a fórmula sempre, que aí você não esquece a fórmula. Uma maneira de você conseguir decorar as coisas é escrevendo, né?
Se você escrever, você acaba não esquecendo mais. Ou vai demorar mais para esquecer, pelo menos. É isso aqui. Graus. E essas são as questões que eu havia passado para vocês. Eu não passei, pessoal, o número 51, mas eu fui questionado sobre ele, então vou fazer um exemplo com vocês do número 51, vou fazer aqui um exemplo do número 52, tá? Vou fazer alguns, vamos aproveitar que nós estamos tempo aí. Temos todo o tempo do número 54, é legal também, tá? Vamos fazer o 51, pelo menos a letra A. O 51 é o contrário, ele dá para a gente o valor do módulo, por exemplo, a letra A, o módulo de Z1 vale 10, e ele fala que o argumento é o ângulo, tá? O argumento de Z1, o argumento é o que eu estou chamando reiteradamente de θ. Ele fala que é 5π sobre 3. E pergunta para a gente quem que é o número complexo, tal que o módulo vale 10 e o argumento vale isso. Esse 5π sobre 3 aqui foi o que vocês aprenderam ano passado com o Vicente, onde vocês aprenderam a trabalhar com números em radianos, né? Ângulos em radianos. Então, esse 5π sobre 3 aqui é 5π sobre 3 radianos, que existe uma conversão disso para graus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter isso aqui para graus para ficar mais fácil para a gente visualizar a situação. 5π sobre 3, como é que você converte radianos para graus? É muito fácil. É só lembrar que π radianos equivale a 180 graus. Então, você vem aqui no lugar do π, coloca 180 e efetua a conta aqui, processa a continha. Se eu dividir 180 por 3, vai dar 60. Se eu pegar 60 e multiplicar por 5, dá 300. Então, quer dizer que 5π sobre 3 equivale a 300 graus. Aí teremos, ó. Nesse caso, eu vou ter Z igual módulo de Z vezes cosseno aqui de 300 mais I seno de 300. O módulo de Z vale 10, ó. Vou colocar 10 aqui. Cosseno de 300 e seno de 300. É importante a gente pegar e fazer essa continha aqui. Pessoal, similar ao que acontece quando você tem um ângulo do primeiro quadrante e joga para o quarto quadrante, como é que eu converto esse ângulo aqui para o primeiro quadrante? Enfim, como é que eu faço essa continha aqui? Eu posso usar a calculadora, né? Se eu pegar e colocar aqui, ó, cosseno de 300, opa, dá 0,5. Se eu colocar seno de 300, dá um valor aqui decimal. Eu vou explicar uma coisa para vocês, relembrando lá o segundo ano, tá? O que eu vou explicar para vocês é o seguinte, vou fazer uma tabelinha aqui. Bom, se você tem o seguinte, deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Vou colocar da seguinte maneira. Se eu tenho um ângulo se θ pertence ao segundo quadrante, a redução dele ao primeiro quadrante é 180 menos θ. Deixa eu só colocar 3 regras aqui para depois explicar em cima delas que fica mais fácil. Bom, se o θ pertence ao terceiro quadrante, então a redução dele ao primeiro quadrante é, se pertence ao terceiro quadrante, se você faz o θ e subtrai o 180 dele. Tá? Se pertencer ao segundo quadrante, você subtrai ele do 180. Se pertencer ao terceiro quadrante, você pega o ângulo e subtrai 180 dele. Calma que eu vou explicar isso com calma depois. E se o θ pertencer ao quarto quadrante, a redução dele ao primeiro quadrante é o 360 menos o θ.
essas três regrinhas aqui, de alguma maneira, se não for literalmente assim, mas foi equivalente a isso, vocês viram lá no segundo ano com o professor Vicente, quando ele trabalhou trigonometria com vocês. Dito isso, eu vou explicar para que isso serve agora. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente trabalha. Por exemplo, o 300, eu não sei o valor do cosseno dele. O que, assim, em geral, a gente assume na matemática é que você sabe os valores do seno, cosseno e tangente dos valores fundamentais, que são 30, 45 e 60. A partir daí, você associa o que você tem para chegar nesses valores, que é a chamada redução ao primeiro quadrante. Então, por exemplo, no segundo quadrante, o cosseno aqui no quarto quadrante, eu sei que ele é negativo. Também aqui, quer ver como é que varia o sinal do cosseno? O cosseno, ele varia de acordo com o eixo X. Significa, então, que aqui o cosseno é positivo, aqui ele é negativo e aqui ele volta a ser positivo. E o seno varia de acordo com o eixo Y. Então, aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos. Moral da história, então, o cosseno de 300. Bom, o cosseno de 300 vai ser o seguinte, 300 está no quarto quadrante. O cosseno é positivo, não altera. Então, vai ficar cosseno. Quando você tem no quarto quadrante, que é reduzir para o primeiro, você pega 360 menos θ. No caso, o nosso θ aqui ele é 300. Tá? Mais I, seno, de quanto? 360 menos 300. Eu estou reduzindo o primeiro quadrante. Só tem um detalhe, no quarto quadrante, o seno ele é negativo. Então, na verdade, esse sinal aqui vai ser menos. Eu queria que vocês olhassem, tá? Eu sei que isso aqui eu estou relembrando coisa lá do segundo ano para a gente poder utilizar, mas como isso aqui não é uma coisa que utiliza muito, eventualmente você pode ter esquecido essa teoria aqui, mas é uma teoria que a gente vê lá no segundo ano, pessoal. De alguma maneira vocês viram isso lá. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Ninguém? Agora a conta sai fácil, ó. 10. Aqui vai dar cosseno de 60 graus. Meu Deus, de novo eu botei um mais aqui. Menos I, seno de 60 graus. Bom, cosseno de 60 graus, se você olhar naquela tabela do 30, 45 e 60, ele vai dar meio, que é 0,5. O seno, ele dá raiz de 3 sobre 2, pessoal, podem conferir lá. Logo, meu Z vai ser, é só pegar e dividir agora. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 2 vai dar 5 também. Então, fica aí 5 raiz de 3. Ou 5 raiz de 3. Eu posso jogar esse para o outro lado também, sem problema nenhum. Então, essa aqui, no finalzinho, é a resposta da gente. Está aqui. Esse tanto pode ser colocado na frente, como pode ser colocado depois, se eu quiser. Por exemplo, 5 menos 5 raiz de 3 e colocar o i aqui, por exemplo. Dá no mesmo. É meio complicado, eu admito. É porque, na verdade, eu retomei conteúdo lá do segundo ano. Tá? Teria que ter um domínio daquilo para poder enxergar isso aqui com facilidade. Vou fazer mais um exemplo, então, pessoal. Acho que convém pegar e fazer mais um, já que vocês gostaram tanto. Vou fazer mais um exemplo. Quer ver? Fazer a letra B, pelo menos. Tendo aquela bagagem aí que eu já escrevi, a coisa vai fluir de maneira mais fácil. Ó. A letra B está assim, tem um Z2, né? O módulo de Z2 igual a 3 raiz de 2. Ele fala para a gente que o θ, né, que é o argumento,
Eles chamam de argumento, eu chamo de θ, que é a mesma coisa. Ele acaba de dizer 2, ele acaba sendo 7 vezes π sobre 4. 7 vezes π sobre 4. Como é que eu procedo aqui então, pessoal? Como é que vai ser a história? Eu primeiramente vou converter isso aqui para graus, que aí fica mais fácil para eu pensar. Quando você converte para graus, a conta fica mais simples, porque eu estou mais habituado a trabalhar com graus, né? Então, por exemplo, 7π sobre 4 é 7 vezes 180 dividido por 4. Se eu pegar o 180 e dividir por 4 e multiplicar pelo 7, dá 315. Então, o nosso θ é 315. Aí vamos converter isso aqui. Coincidentemente, 315 aqui, ele também pertence ao quarto quadrante. Aí como é que eu procedo, né? A nossa conta é assim, é z igual módulo z cosseno de θ mais z seno de θ. O nosso z é 3 raiz de 2, cosseno de 315, mais z seno de 315 graus. Beleza. Aqui vai dar o seguinte, o cosseno de 315, vamos lembrar que o cosseno no quarto quadrante, que esse camarada aqui está no quarto quadrante, ele é negativo. Então fica cosseno. Eu vou reduzir para o primeiro quadrante. Não, Wilson, o cosseno do quarto quadrante é positivo, o seno que é negativo. Voltando aqui, fica 360 menos 315. Agora, no quarto quadrante, o seno ele é negativo, está aqui. Agora eu consigo finalizar a conta, pessoal. Vai dar 3 raiz de 2. Ó, 360 menos 315 dá 45 graus. Menos I seno de 45 graus. Agora eu vou constar aquela tabela, né, do 30, 45 e 60. O cosseno de 45, se eu não me engano, é raiz de 2 sobre 2. Tá? Raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 também. Agora, distribuindo isso aqui para a gente finalizar a conta, ó, raiz de 2 que multiplica raiz de 2 vai dar 2. Então, fica assim, 3 vezes 2 sobre 2. Menos 3 raiz de 2 que multiplica I raiz de 2 sobre 2, dá I, 3, vezes 2, né? Porque raiz de 2 com 2 vai dar 2. Raiz de 2 vezes 2 vai dar 2. Sobre 2 de novo. Aí dá para simplificar aqui, pessoal. Ó. Dá para cortar esse 2 com esse 2 com esse. No fim das contas, eu vou ter z igual a 3 menos 3i. Dessa simpática conta aí. Tudo bem? Quem quiser perguntar, pergunte, pessoal. Deixa eu ver, vou fazer com vocês mais um. Vou fazer a letra C, que a letra C é mais fácil, né? A gente fica mais feliz quando faz uma conta mais fácil depois de duas complicadas. Deixa eu fazer a letra C, então. Bom, o caso aqui é o seguinte, nesse caso aqui, o 60 nosso já está no primeiro quadrante, então você não tem que fazer conversão nenhuma, você já está no primeiro quadrante, é resolver de uma vez aqui sem maiores problemas, tá? A gente vai ter z igual a 20, cosseno de 60, mais i seno de
60 graus. O cosseno de 60, pessoal, ele vale isso aqui, ó. Vale meio, ou 0,5. O seno aqui de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Logo, essa continha aqui, olha que fácil que é. Fica 20, dá para cortar com 2, que dá 10. 20 dá para cortar com 2, que dá 10 também. E dá isso aqui, então. Muito bem. Deixa eu ver mais qual que eu posso fazer aqui. Deixa eu finalizar essa etapa. A letra D segue a mesma história. Tá. Vou, na verdade, fazer o seguinte, pessoal. Vou passar para vocês uma atividade sobre isso. A atividade vai ser do nosso livro extra, tá? Então, vou passar aqui uma atividade. E eu mando a foto para vocês da atividade e qual atividade que é daqui a pouquinho pelo nosso grupo de WhatsApp. Aí eu paro por aqui hoje, daqui a pouco tem atividade, e nas aulas que vêm, pessoal, nas próximas aulas, a gente recebeu um e-mail da coordenação de ensino. Em vez de trabalhar, no caso, com duas aulas semanais, a gente vai poder trabalhar com a carga horária completa. Para os terceiros anos, especificamente, para a gente poder concluir as cargas horárias, a gente poder tentar fechar tudo. Então, a partir da semana que vem, eu não vou trabalhar mais só com 2 horas, vou trabalhar, na verdade, com 4 horas aula. Tá? A gente vai trabalhar um pouco mais e vamos registrar isso, que até então só estava trabalhando com 2 horas. A partir da semana que vem, eu vou começar a trabalhar, então, com 4 horas. O que vai mudar, basicamente, para a gente aqui é que as nossas aulas, em vez de ter aí uns 40 minutos, de 30 a 40, vai ter aproximadamente 1 hora e um pouquinho, mas nada muito mais do que isso. Tá? Vai ser só aulas um pouco maiores, para a gente poder cumprir a carga horária. Tá bom? Então, dado esse recado, daqui a pouco mando atividade para vocês e na segunda-feira a gente continua, pessoal. Tá? Então, segunda-feira, 10 horas da manhã, se tudo correr bem, a gente continua o conteúdo. Daqui a pouco tem as fotos. Então, bom dia a todos e até segunda.